para Jesus. Uma linda salva de palmas. Meus irmãos, tudo na paz? Olha, nós vamos ouvir a boa palavra que sempre traz as revelações de Deus e nos prepara para enfrentarmos as dificuldades da vida. Se você ainda não está ligado naquela fé firme em Cristo, a fé vem pelo ouvir a palavra. E pela palavra você então recebe, por praticar ela, aquilo que você precisa. Mas tem pessoas que são na hora enganadas pelo inimigo. Imagine se você faliu, não tem dinheiro para pagar o aluguel e seus móveis vão ser colocados na rua. E você ora sério, Jesus, nem que seja um barraquinho mais feio na pior favela. Se ele pode dar um barraquinho, ele pode dar uma mansão. Você tem, Jesus, o que eu vou fazer oração agora? Você tem que passar um tempo ouvindo a Deus, para você não ficar se limitando, dirigido pelo inimigo. Se ele pode abrir uma portinha, pode abrir uma porta grande. Ele não tem problema. O Abraão queria o filho, já estava chegando a 100 anos, a mulher a 90. Não tinha jeito. E ele reclamou com Deus, mas pai, o meu herdeiro vai ser o mordomo Damasceno. Aí Deus disse para ele assim: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Em outra palavra, eu não tenho problemas. Quem tem problema é você. Quer dizer, ele pode fazer qualquer coisa. E ele deve ter perguntado, mas o que eu faço? Ele diz, anda na minha presença e ser perfeito. Mas como é que eu vou ser perfeito, missionário? Naquilo que você ouviu Deus falar com você na palavra. Aquilo ali você crê de modo completo, que é ali que está a bênção. Aí aqui no Salmo 119, eu estou fazendo um estudo esses dias, tem um versículo que eu já falei dele aqui. Sobre você, pecado, é o versículo 42 e 43. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. E de minha boca não tires nunca de todo a palavra de verdade, pois me atenho aos teus juízos. Quer dizer, Deus às vezes tira um pouco só, mas não de todo. Ele pôs o salmista falar isso para você aprender a orar. Você está desviando para um lado. Mas se Deus tirar a palavra da verdade de todo, você vai cair no abismo. Ele deixa um pouco sem te proteger para começar coisas erradas a acontecerem. Aí você desperta, mas o que está acontecendo? Não era assim. A Bíblia não está se cumprindo na minha vida. Mas não tirou de todo, tirou só um pouco só. Aí o inimigo não pode terminar a obra em você. Você volta correndo e a coisa é feita. Quem sabe é essa situação que você está agora. Versículo 44, também já vi. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. Matéria nova. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. O segredo é este, que são preceitos, pequenas normas, regras da palavra de Deus, pequenos mandamentos, que a pessoa às vezes não observa isso. O livro de Cantares de Salomão 2,15 fala, apanhai-me as raposinhas que fazem mal a vinha. Não são as raposas grandes, são aquelas que ficam roendo o pé da videira ali e acaba com a videira, faz xixi ali e acaba com a coisa. Então tem que apanhar as raposinhas, coisa que você está achando que não tem muito problema. O que a Bíblia condena, nunca aprove. Você estará contra o Senhor Deus. Então aprove e tente se livrar. Orando a Deus, você se livrará. Aí ele diz assim, também falarei dos teus testemunhos, que é outro segredo. Daquilo que você ouviu de Deus, aquilo que você aprendeu. Deus sabe que você vai encontrar o José, vai encontrar a Maria, que é conhecido seu, que estará com problema. Então, de antemão, ele colocou no seu coração aquela revelação. Quando José ou a Maria falam o que está passando, você entendeu. Aí o que você vai fazer? Falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. Já pôs reis, você vai falar autoridade máxima. Se você vai falar para máximo, porque não vai falar para pessoa simples e normal. Você tem autoridade para falar. Mas perto do governador, perto do presidente, perto do ministro tal, sei lá, eu fico tremendo. Não, você ali é ministro de Deus. Com licença, a palavra de Deus diz isso. E Deus vai e fala ao coração dele, o resto deixa para lá. Não fica querendo converter o grandalhão só para dizer que você é famoso, não. Esqueça se promover, que ele cresça e você diminua, assim diz João Batista. Aí ele diz assim, e alegrar-me-ei em teus mandamentos que eu amo. Amigo, você tem que se alegrar.
O mandamento é para você se alegrar, mas eu não me alegro, eu não gostei que Deus proibiu isso. Levanta a mão, agradeça a Deus, porque aquilo ia destruir a sua vida. Se está na Bíblia, não faça, não faça. Se está na Bíblia mandando fazer, vai fazer o que Ele manda, falar principalmente do testemunho dele, que você vai alegrar o Senhor tremendamente. Nós estamos vendo esses dias aqui sobre graça. E eu tenho explicado, a vida toda eu expliquei, mas agora Deus abriu muito entendimento. A graça é o momento em que estamos vivendo. Antes era a lei de Moisés. O Novo Testamento é o momento da graça, é a dispensação da graça. A pessoa pode ser o pecador mais pecador do mundo. Quando ele entende que Jesus sofreu para ele, e ele aceitando Jesus recebe a graça de Deus, ele larga o pecado, perde o prazer de fazer o pecado e procura se acertar com Deus. A pessoa que recebe a graça de Deus, ela deve se preparar para receber outras vezes a graça de Deus. A Bíblia fala sobre graça. Mas missionário, muita graça não vai ficar pesado para mim, não que Jesus disse, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então não tem problema, quanto mais receber de Deus, melhor você vai viver. Lá em João capítulo 1, o Evangelho de João fala algumas coisas aqui sobre a graça de Deus. Começa no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O unigênito do Pai e Jesus são a mesma pessoa em duas situações. Como unigênito do Pai, ele vivia no céu com o Pai. Ele era o verbo, ele era a palavra de Deus. Deus falou, haja, e ele foi e fez. Deus com o Pai e o Espírito Santo. Ele, quando veio, não veio como Deus, ele veio como homem. Nasceu da Virgem Maria por obra e graça do Espírito Santo, porque lá no céu ele se reduziu uma semente microscópica, como a nossa era quando fomos gerados, e então fecundou o óvulo da Virgem, e então nasceu o Senhor Jesus. Ele era Deus? Não. Ele era puro, porque a natureza dele não veio do homem, era divina, mas não veio como Deus, que aí não podia estar aqui. Por que não podia? João capítulo 10, versículo 1 explica isso. O diabo estava aqui como intruso, ladrão. Quem entra por outra porta é ladrão e salteador. Jesus entrou pela mesma porta que nós entramos, nascimento materno. Ele é terráqueo, é um dos nossos. Aí aqui, o João diz assim, o verbo se fez carne, não ficou como verbo, passou a ser carne, e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória que Deus dá para a pessoa que se converte é a glória da graça e da verdade. Nós nos tornamos cheios da glória e da verdade. O versículo 16 fala melhor sobre isso, e diz assim, e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Então, do que Deus deu a Jesus, não deu pouco, deu a plenitude, a totalidade da graça e da verdade. Nós recebemos também, em outras palavras, nós temos acesso. Depende como vamos buscar Deus, vamos servir. Tem pessoa buscando para ser curada, mas tem uma reserva escondida ali, imoral, ou reserva má, em que a pessoa continua agindo como no passado. Não, eu sou assim. Bom, você não se converteu, porque você era assim, ou pior do que você pensa que era. Mas quando você nasceu de novo, você passou a ser uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo para você. O que aconteceu de novo? Você teve acesso à plenitude da graça e da verdade. Não tem razão para você ser mal, fazer coisa errada, fazer trambicagem por aí. Não, você tem que ser a nova criatura que vai justificar Deus e vai glorificar. E a prova disso é que você passou a ter alegria em compartilhar da palavra de Deus para os seus amigos e pessoas que você conhece. Aí você vai dando os toques, Deus vai falando, e você está ajudando na melhoria do mundo. Recebemos também da sua graça, da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés.
a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E vieram para quem? Para aquela pessoa que recebe Jesus. Hoje nós temos a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem que conhecê-la, estudá-la, senti-la, recebê-la e viver com ela. Aí ela lhe dá poder para você ser liberto. Se você não conhece, não tem jeito. Você simplesmente vai ficar a vida toda pedindo como no passado, fazendo promessa, pagando promessa e não vai resolver nenhum problema seu. Mas na hora que você entende que você agora tem acesso à totalidade da verdade e da graça, porque elas vieram por Jesus. Ele as trouxe aqui para quê? Para poder usufruir dela, e nós também podemos. E ele disse: aquele que crê em mim fará a mesma obra que eu faço. Por quê? Vai ter as mesmas ferramentas, porque eu vou para o Pai. Então ele deixou aqui as mesmas ferramentas para nós. E voltou para o Pai como homem? Não, ele voltou na sua forma eterna. Teve corpo glorificado e assentou-se à direita do Pai. Hoje ele é o Deus Todo-Poderoso, porque o Pai lhe deu todo o poder. A graça e a verdade pertence a nós. Na graça e na verdade, nós vamos ser pessoas abençoadas. Nós vamos resolver o nosso problema. Mas o diabo não está satisfeito que você vai ser uma pessoa independente, que você vai ser uma pessoa próspera, não só financeiramente, mas moralmente, de todo jeito. Você vai deixar a coisa errada e vai ser. Então ele começa a tentar você, não diretamente. Olha, eu sou o diabo, você não aguenta comigo. Não, ele vem de uma maneira sorrateira. Ele vem num conselho que um amigo dá e você pega aquele conselho. O que Deus disse quando Jesus foi batizado? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele não tem outra pessoa hoje aqui para poder falar conosco, não. É o Filho. Está em Hebreus capítulo 1, versículo 1. O que diz Hebreus 1:1? Tudo isso aqui é importante para você, senão você não vai desfrutar da plenitude da verdade e da plenitude da graça que Jesus deixou para nós. Hebreus 1:1 diz assim: havendo Deus antigamente, não está fazendo mais, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos tempos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E que mais? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Olha que coisa séria. E tem cristão querendo andar em pecado. Está louco? Já tivemos a purificação dos pecados. Hoje somos novo ser para poder ir para o céu. Aí a pessoa vai e se suja, e no último dia os anjos dividem a humanidade em dois grupos. Quem não tiver à direita vai ter problema. O grupo da direita, isso é piscar de olhos, não vai dar tempo de orar não, piscar de olhos. O da direita vai dizer: vinde bendito meu Pai, entrai por seu reino que você está preparado desde a fundação do mundo. E o que estiver à esquerda, aí de malditos para o fogo eterno. Mas Jesus, eu te aceitei, mas não permaneceu. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Temos que aprender essas coisas. Nós estamos aqui para melhorar. Hoje nós temos que ser melhor do que ontem, do que anteontem. Amanhã é melhor do que hoje. Depois da manhã é melhor do que amanhã. Sempre procurando com a palavra de Deus ler. Você depois deveria ler a palavra do Senhor Deus. Jeremias capítulo 2. Fazer um estudo. São mais de 30 versículos. E você vai ver, se compara ali como Jerusalém. Você vai ver o que está ali atrapalhando. E vai entender que Deus vai lhe abençoar. E isso é para poder fazer o estudo. Nós temos que ser pessoas, irmão, estudantes da Escritura Sagrada. Então eu preciso de um coach? Não, você precisa daquele que Deus deu, o Espírito Santo. Para de colocar o homem no meio aí. É Ele que vai lhe ensinar. Eu posso falar o que é certo, pregando, mas Deus vai dizer se é para você ou não. É você. Eu não posso mandar na sua vida. O que eu faço? Eu não sei. Faça o que Deus está dizendo para você. Então aqui em Hebreus ele fala bem claro que é através do Filho que ele fala conosco. Irmão, vamos voltar aqui. De modo nenhum não vamos fazer, porque nós temos que andar em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, fomos plantados. Por quem? Por Deus. Isso é um processo que não tem volta não, pessoal. Isso é casamento. Se você recusar, recusou a salvação.
Ele plantou você, plantou a mim. Então você pertence a Ele. E que mais aqui? Semente de sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Ele ressuscitou, nós vamos ser, porque fomos plantados na morte e plantados também na ressurreição. Casamento para toda a eternidade. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirva mais o pecado. Mas missionário, tem umas coisas erradas, você está atrasado, para com isso. Ore a Deus, para. Toda a normalidade é do diabo. E se você não entende bem, leia depois 1ª carta aos Coríntios 6,13. E presta atenção que Deus vai falar ali. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Nós fomos plantados na morte dele. E espiritualmente nós estamos mortos para o pecado. Então nós estamos justificados daquilo que fizemos de errado. Deus, quando salva a gente, Ele não cura o nosso espírito. Ele não transforma o nosso espírito. Ele recria. É como o oleiro, a Bíblia diz. Pega o vaso, não gostou, joga lá, amassa de novo e faz um vaso novo. É isso que Deus faz no abrir e fechar de olhos. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passadas, tudo se fez novo. Eu vou dar um pulinho aqui, porque senão não vai dar tempo de falar. O que eu tenho que falar com você é que está aqui no versículo 10. Porque quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. É assim que você tem que viver. Assim também vós, olha o 11 aqui como é que é bonito, considerável como mortos para o pecado. Irmão, a pessoa morta não paga nem na nossa lei dívida, não tem jeito. A dívida dele acabou. Você creu, ele morreu, morto não paga a dívida. Morto em Jesus, você morreu com Jesus, não tem nada a ver com pecado. O diabo pode vir, o seu sem vergonha, eu fiz você fazer, espera aí, você está falando com o que já morreu, aqui é uma nova criatura, eu não te devo nada. E assim você tem que fazer, porque esse sentimento de indignidade não deixa você chegar diante de Deus. Se você não se considerar morto por pecado e vivo para Deus, você vai chegar diante de Deus toda vez, ó Deus, perdoa os meus pecados. Você não aceitou Jesus. Mas se depois de salvo, aí você confessa a Ele, é 1 João 9. Ele diz assim, se confessarmos nossos pecados a Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça e seja purificado na hora. E quando forá, meu Deus, eu venho em nome de Jesus, está pronto, já está na presença dEle. Eu vou usar a autoridade que o Senhor me deu como teu filho, como tua filha. E você vai e manda o mal embora. Eu estou repreendendo, você vai sair agora, não te aceito, e o mal vai bater retirada em nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora ver uma novela muito linda da vida real. Aí o pastor Jaime continua com vocês. Como sempre, eu tenho a minha missão. E Deus está fazendo um trabalho bonito. Você que está na televisão, quando é que o senhor está em São Paulo pregando? Sempre sábado e domingo. Sábado, 9, 14, 18 e domingo, 7, 9 e 11. E o pastor Jaime faz sempre 14, 16, 18. Mas ele tem feito aqui uma grande parte de sábado também. Vamos então à novela da vida real, por favor? Eu comecei a beber, eu tinha 16 anos de idade. Foi aí que eu me entrei de vez no alcoolismo. Eu sem Jesus é só derrota, é derrotado. E aí com o tempo eu fui me transformando. Através da bebida, as amizades, as maus amizades. Aqui na Bahia a gente costuma falar do sindicato. Sindicato é onde junta um monte de homens, mas não é para trabalho, é para bebida. Aqui na Bahia a gente usa esse termo. Então eu entrei no sindicato da bebida. Já estava a ponto de morrer. Eu conheci, mas eu não sabia que ele bebia tanto assim, né? No relacionamento, eu descobri que ele bebia a esse ponto. Lá de noite, bebendo, cheio de cachaça, perturbando dentro de casa. E o meu dinheiro, o ticket da empresa, o dinheiro que eu tinha, tão somente para comprar bebida. Pagar no bar os fiados e comprar bebida para dentro de casa e ter dinheiro para beber todos os dias. Deixei de comprar algumas coisas para dentro de minha casa. Uma coisa que me lembro bem é a alimentação. E eu comprava assim, só o pescoço de galinha para minha esposa comer o mês todo, e minha família. E dizia que aquilo ali é da carne da casa. Ela tinha de comer aquilo ali. Você só compra
pescoço pra gente comer, não é possível isso. A atenção que era para eu dar à minha família, eu dava na rua. Eu comecei a ficar mais agressivo dentro de casa. Comecei a gritar dentro de casa e chegou ao ponto de eu agredir. Agredi minha esposa uma vez, ela me perdoou. Teve uma vez que ela não me perdoou mais. Teve um dia que eu disse, não, chega. Você vai procurar Jesus para mudar a sua vida. Aí eu deixei a casa, peguei meu filho e deixei e fui para a casa dos meus pais. Quando eu me vi, eu estava sem chão, estava sem família. Eu estava mais sem ninguém dentro da minha casa. Eu tinha perdido minha esposa e meu filho. Ele começa a assistir ao Show da Fé e decide visitar a Igreja da Graça, mas não se firma. Eu entrei, ouvi a palavra, porque no meu intuito naquele momento era recuperar a minha família, trazer minha família de volta. Eu digo, se algum dia ela vai saber que eu estou indo para a igreja, e ela vai voltar para mim. E quando ela voltou para casa, eu continuei a fazer as mesmas coisas. Eu ia para a igreja e quando eu ia para o interior, eu fazia as coisas erradas. Aí quando eu teve um dia, esse pessoal do interior, você gosta muito de candomblé, essas coisas, essas questões. E um dia o inimigo manifestou no corpo de uma pessoa, me chamou no canto. E aí me disse, falou assim, que eu tinha de me decidir se eu queria servir a ele ou o homem da mão furada. E aí foi nesse dia que eu botei a decisão de servir a Deus. Quando foi num domingo, a pastora perguntou quem queria se batizar naquele dia. E aí eu levantei a mão. Ali foi a verdadeira transformação. Ele teve que passar por tudo isso para voltar, para reconhecer que Jesus é Jesus, né? Começamos a ir juntos. Eu disse, então, você encontrou, você está assistindo bem, para eu te ajudar, então vamos aqui congregar. 12 anos que estamos lá juntos. Para a glória de Deus, está totalmente transformado, né? E realmente, faltava para me completar, para me encher era Jesus, o Espírito Santo de Deus que eu não tinha. Eu me libertei totalmente da bebida, do cigarro, dos vícios, eu me libertei. Mudei totalmente dentro de casa. Meu bem maior é minha família hoje. Aquele que conheceu um dia Cristo não sabe mais viver sem Ele. Hoje eu não sei mais viver sem Jesus. Amém. A Ele toda a honra e toda a glória. Ele falou sindicato, eu viajei no tempo. E ele falou que o tema na Bahia, o tempo começou no Rio de Janeiro já. Lá no Rio de Janeiro, nos anos 70, no final dos anos 70 já te conhecia. E conheci um camarada, não vou falar quem foi não, foi presidente do sindicato. Ele começou com 16, eu conheci um cara que começou com 13. Mas Jesus liberta, meu irmão, pode ter certeza. A Bíblia diz, João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, mano, vai ficar com o bicho, conversar com o bicho, tu vê como é que ele estava tão longe e tudo. Mas Deus permite essas coisas para que ele tomasse uma decisão, né? Ou ele ficaria do outro lado, ou se uniria ao Senhor. E ele tomou a decisão, é que Deus permitiu aquilo ali, mas o bom mesmo é isso, é você assumir essa palavra de João 8,36, é do álcool, mas pode ser das drogas, pode ser da prostituição, pode ser, entenda bem, do nervosismo, pode ser do tranquilismo, do que for, a Bíblia diz, João 8,36, pega essa palavra que é muito importante, tá bom? Você ficar. Vamos abrir o coração, diretor, por favor. Missionário enfrenta uma situação delicada em família. Minha mãe não é fiel no casamento e isso tem causado grande preocupação. Já conversei muito com ela, inclusive lhe mostrei a realidade espiritual na qual se encontra. Porém, ela diz não conseguir se aproximar de Deus para deixar a vida de pecado. O que devo fazer para libertá-la desse mal? Situação, né? O próprio filho não notar que a mãe não é fiel no casamento, quer dizer, é uma tristeza grande. Mas você é de Jesus, tem que entrar em combate espiritual. Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu. O que é crer no Senhor Jesus? Não é crer no homem lá de cima, é crer na palavra de Deus. E os sinais seguirão os que crerem em meu nome expulsarão. Então é um demônio que está prendendo sua mãe na prostituição, quebra o poder do diabo, vai declarando, cercando ela com fé, e ao mesmo tempo, não sei se é marido ou pai ou padrasto, entenda bem, você quer ele com fé também que um homem desse fica assim, mas o homem fica meio doido, né? Pode fazer uma loucura e tudo, e acontecer uma tragédia na família. Então cerque ela com fé, cerque toda a sua família com fé, que o caso dela pode ser essa infidelidade, o outro pode ser a bebida, o outro pode ser as drogas, mas é a ausência de Deus. Então entrar em
oração, mas combater mesmo. Amigo, é batalha espiritual e vai declarar, mas tem que cercar com fé. Não adianta o diabo, minha mãe é herança do Senhor, é do Senhor Jesus, ela pertence ao Senhor, eu sou herança do Senhor e eu quero o teu poder sobre a vida dela. Minha mãe, isso é honrar pai e mãe, vai honrando a sua mãe, cercando ela com fé, seu pai ou padrasto, quem for, vai cercando com fé. O jeito de falar deve ser padrasto, do jeito que ele fala, mas pode ter a certeza que virá, o que há de vir virá, não pode recuar, não pode retroceder, não pode desistir, não pode entregar a pessoa para o diabo, não. É a mãe, mas é o irmão, a irmã que não é fiel ao cunhado, a cunhado, ou vice-versa, vai cercando com fé, usando a autoridade do nome de Jesus, e a Bíblia diz, Atos 10, 37, o que há de vir, virá. 38, mas o justo viverá da fé, se ele recuar, minha alma não tem prazer, não pode recuar, tem que ser valente, mais valente que o valente, e cercando. Isso é para todo mundo aqui, você tem que chegar toda a sua família, apresentar a Deus. Paulo disse ao jovem Timóteo, 1 Timóteo 5,8, aquele que não cuida dos seus, negou a fé e se tornou pior do que o infiel. Cuidar na oração também, todo dia tem que apresentar, é um tratamento, como fez Isaac. Ele orava diariamente, todos os dias, pela sua esposa, que era estéril. Foram 20 anos de oração. Mas por quê? Porque a oração de Isaac não era fundamentada no desejo, que era um bom desejo ser pai, de ver a sua mulher engravidar, era muito mais. Ele tinha uma convicção, uma certeza do quê? Por causa da palavra de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 19, a Bíblia diz que nele, Isaac, seria contada a descendência de Abraão. Então ele orou em cima daquela palavra. Se em mim vai ser contada a descendência, ele não ia cometer o erro do pai, de ter um filho fora, não. Ele perseverou, ele foi filho do pai com a mãe, quer dizer, do marido com a esposa. É o que nós temos que fazer. Agora vamos orar, fiquem de pé, por favor. É a oração de combate depois de adoração. Feche os olhos, por favor. Pai, eu quero abençoar este homem, esta mulher, este jovem, esta moça. Eu tenho falado com eles, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E apresentamos a Ti o nosso corpo, apresente o Teu corpo a Deus agora, e diga, meu Senhor, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Venha, Senhor, a Tua vida sobre eles, venha sobre aquela senhora lá no hospital, Deus, que está, Senhor, esperando o milagre, ela está tomando posse da bênção. Deus, alguém que está orando conosco agora, que está sofrendo, como o homem falou, de depressão, síndrome do pânico. Geralmente a depressão vem acompanhada de medo e confusão mental. Então venha sobre essa pessoa que está com a cabeça pesada, essa que está com o coração acelerado, essa pessoa que está com mal-estar. Eu oro, meu Deus, esses dias que o tempo tem mudado, algumas pessoas estão ficando resfriadas, mas caso sério de criança que tem que ficar internada no hospital. Oh Senhor, estenda as Tuas mãos, mostra-te com o Teu poder, mostra-te com a Tua habilidade, mostra-te com a Tua capacidade de fazer milagres, de fazer maravilhas e libertar o meu amado irmão, a minha amada irmã. Eu oro por você agora, eu uno a minha fé com a sua fé, eu levanto a minha voz na autoridade, eu levanto a minha voz, digo ao mal, saia, este corpo é templo do Espírito Santo. Eu falo agora a infecção da gripe, a infecção do vírus, que vai embora, que saia desse corpo, essa congestão nasal, essa falta de ar, esse cansaço, o mal onde estiver, nas vias aéreas, nas vias respiratórias, as doenças oportunistas desapareçam agora, a doença crônica, a sinusite, a rinite, a bronquite, a asma, vai embora em nome desse cansaço. Não pode ficar, meu irmão, combata. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. E se você está sofrendo com depressão, com síndrome do pânico, com transtorno de ansiedade, com uma confusão mental, eu uno a minha fé com a sua e digo, vai embora depressão, vai embora síndrome do pânico, vai embora transtorno de ansiedade, vai embora medo, vai embora perturbação na mente, conflito nos pensamentos, pensamento de morte, pensamento de suicídio. Vai saindo agora esse peso na cabeça, esse peso no corpo, e na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, eu combato agora esse demônio que está escondido na vida deste homem, esse demônio que está escondido na vida dessa mulher, esse demônio que diz ser o guia de frente, o guia de cabeça, que faz a pessoa ver vultos, que prende alguém da família na bebida, como prendia aquele homem que ficava no sindicato. Vamos, demônio do alcoolismo, solta essa pessoa da família agora. Vamos, demônio da dependência química, do vício da maconha, da cocaína, do crack, solta essa pessoa da família, solta no nome de Jesus, como
homem pediu pela própria mãe que não respeite o voto matrimonial. O espírito do adultério, saia. Espírito da traição, da divisão, saia. Vai embora do marido, da esposa, do filho, da filha, do genro, da nora, do neto, da neta. Toda opressão maligna vai embora, saia da vida financeira, saia do trabalho desse homem, saia do trabalho dessa mulher, fora tudo que está causando estresse nessa pessoa, que está causando um desânimo, um abatimento, fora, em nome de Jesus.